Bom dia, boa tarde, boa noite. Não importa a hora que você esteja assistindo este vídeo, mas eu quero desejar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Né? Eu sou Milton e no dia de hoje aqui eu quero compartilhar convosco uma palavra que me veio à mente, uma palavra que me tocou bastante. Eu decidi compartilhar essa palavra convosco, mas também nesse exato momento pedir também perdão a Deus por todos os meus pecados, pelos pecados que eu cometi durante a semana, pelos pecados que eu cometi durante o ano, e que Ele possa me ajudar cada vez mais a ser uma pessoa cada vez melhor, porque às vezes nós compartilhamos as palavras e as pessoas nos olham já com um determinado tipo de olhar. Seria bom que aquilo que realmente nós compartilhamos nós estivéssemos já a cumprir, porque assim as palavras tornariam-se mais pesadas, teriam mais efeito. Mas uma e outra coisa, às vezes, nós não conseguimos, principalmente eu, às vezes não consigo. Mas tirando exatamente essa questão também que depois vou falar aqui, porque muitas vezes nós olhamos o que é que a pessoa fez e acabamos esquecendo de aproveitar o que é que a pessoa tem para nos dizer, o que é que a pessoa tem para nos ensinar. Então, eu te convido para você escutar essa história que eu quero trazer aqui. Não vou trazer a história completa porque é uma história um pouco mais longa e levaria mais tempo para poder compartilhar. Então, eu vou aqui ler essa história que está, ou seja, essa passagem bíblica que está no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 9, a partir do versículo 26 até por aí, versículo 31. Então, vou aqui a passar a ler. Chegado a Jerusalém, Saulo procurava reunir-se aos discípulos, mas todos tinham medo dele. Não querendo acreditar que fosse um discípulo, Barnabé tomou então consigo, levou-o aos apóstolos e contou como ele no caminho tinha visto o Senhor que lhe falara e com que coragem ele anunciara o nome de Jesus em Damasco. A partir desse dia, ficou com eles, indo e vindo por Jerusalém, confessando corajosamente o nome do Senhor. Dirigia-se também aos helenistas e discutia com eles, mas estes planeavam a sua morte. Os irmãos, porém, ao saberem disto, levaram-no para Cesareia e fizeram-no seguir para Tarso. Entretanto, a igreja gozava de paz por toda a Judeia, Galileia e Samaria, crescia como um edifício e caminhava no temor do Senhor e com a assistência do Espírito Santo ia aumentando. Palavra do Senhor. Então, basicamente, eu estou aqui a querer trazer uma história sobre o Saulo, né? Que ele passou de uma pessoa que perseguia cristão, mas passou a ser alguém ou seja, alguém que matava cristão. Perseguia cristão para matar, mas passou a ser alguém que perseguia os que estão no caminho errado, alguém que passou a ser pescador de pecadores para poder se converter. É uma mudança muito extraordinária, se nós formos a ver alguém que era uma coisa e passa a ser outra coisa por intermédio da luz que veio do Senhor. E isso acontece. Sempre nós temos nosso momento de encontro com o nosso Deus. Mas o que eu quero trazer aqui são umas 2 ou 3 lições. A primeira lição é, vou começar do seguinte. A semelhança de Saulo, muitos de nós somos como Saulo era antes da sua conversão. Alguém que perseguia, ou seja, alguém que estava dentro do pecado. Nós somos pessoas que geralmente, em algum momento, fazemos coisas erradas para as outras pessoas, não fazemos a vontade de Deus. E quando nós estamos a fazer essas coisas que são do nosso agrado, mas não do agrado do Senhor, sempre existe aquelas pessoas que verificam, que estão a ver, porque nada é escondido neste mundo. Então, as pessoas estão a ver tudo o que nós estamos a fazer. Mas chega um momento em que nós decidimos, ou aquela pessoa decide tomar o outro rumo, decide conhecer Jesus, decide conhecer a Deus. É exatamente neste ponto que eu quero chegar, trazendo aqui a primeira lição que eu tiro dessa passagem, ou que eu tiro da vida de Saulo. Qual é a primeira lição? É que nós devemos sempre
acreditar na conversão das pessoas. Às vezes vou dar um exemplo. Nós estamos numa congregação, estamos numa igreja e vem uma pessoa na igreja dizer que eu quero converter nessa igreja. Eu converti, eu já quero conhecer Jesus, mas nós já conhecemos o passado dessa pessoa e automaticamente nós passamos passamos a criticar, passamos a não aceitar essa pessoa automaticamente por causa daquilo que a pessoa vinha fazendo. Aos olhos de Deus, nós não temos o direito de julgar as pessoas. Então, e basicamente aí onde começa o problema. Ok, nós sabemos o que a pessoa fazia, mas não é nosso direito julgar, ou seja, duvidar da conversão dessa pessoa. Essa é a primeira lição. Porque aqui a Bíblia diz que inclusive os discípulos tinham medo dele. Claro, talvez podemos dizer com razão por causa do passado que essa pessoa tinha lá. Mas sempre que isso acontece, você deve dizer assim, eu tenho que acreditar na conversão dessa pessoa e eu tenho que ser Barnabé, aquela pessoa que ajuda a integrar esse recém-convertido, alguém que fortalece esse recém-convertido. Porque se todo mundo duvidar da conversão daquela pessoa, como é que aquela pessoa vai se sentir? Vai se sentir isolada. Então nunca duvide da conversão das pessoas. Essa é a primeira lição. 2. Seja o Barnabé. O Barnabé é aquele que ajuda as pessoas convertidas a se fortalecer, a se integrar. Então seja você este Barnabé. A outra lição muito importante é que, sim, vamos dizer assim, as pessoas não devem duvidar da sua conversão. Bem, perfeito. Mas você que converteu, essa é a lição. Para você que converteu, deve mostrar mudança. Deve existir uma mudança do teu antes da conversão e do teu eu novo depois da conversão. Porque veja o Saulo. Antes da conversão do Saulo, ele era uma outra pessoa, certo? Era uma outra pessoa. Fazia coisas erradas. Andava com um determinado tipo ou seja, tinha um determinado círculo de amizade. Mas depois da conversão, ele procurou discípulos, procurou andar com pessoas certas. Essa é uma lição muito importante. Eu não estou a querer dizer que quando você converte não pode andar com aquelas pessoas em si. Não estou a dizer isso. O que eu quero tentar dizer aqui, você tem que perceber que tanto inclusive a própria Bíblia diz que as más companhias sempre corrompem os bons costumes. Agora, se você quer ter bons costumes, certifique-se das suas companhias. Ande com as pessoas que estão no caminho que vai de acordo com os teus novos propósitos. Essa é uma lição muito importante. Então, eu dizia, você que converteu, não posso dizer que eu converti, me aceite. Não, mostre mudança. O Saulo era um perseguidor de cristão, mas passou a ser pregador da palavra do Senhor. Passou a mostrar que realmente ele demonstrou, porque pregava, inclusive curava, fazia milagres, mostrava para as pessoas que, olha, eu sou uma nova pessoa, sou uma nova criatura. Então, deve sentir que realmente você converteu. Mostre para o mundo que você é uma nova criatura. Mostre ao mundo que você não é aquela pessoa de antes. Você é uma nova pessoa, você é uma nova criatura. Mostre isso para as pessoas. Mostre. Porque você não pode dizer que converteu, mas antes da tua conversão, depois da tua conversão, você ainda continua o mesmo Hamilton. Antes da sua conversão, depois da sua conversão, você ainda continua a mesma criatura. Tudo o que você fazia antes de conhecer Jesus, você ainda faz depois de conhecer Jesus. Os erros que você cometeu antes de conhecer Jesus, você ainda comete depois de conhecer Jesus. Então você ainda não converteu. Deve existir uma mudança da sua conversão. Deve existir uma mudança. Essas são 3 lições que eu queria deixar no dia de hoje. Porque eu poderia prolongar aqui sobre a questão de ter temor, porque depois o Espírito Santo ajudava essa pessoa. E isso literalmente acontece. Quando você tem esse desejo de mostrar, um desejo de você mostrar que realmente você é uma nova criatura, que você realmente conhece Jesus, que você já não quer, ou seja, você quer abandonar aquilo que você fazia antes, o Espírito Santo dentro de ti vai também cada vez mais aumentando e te ajudando nessa conversão. Então essas são as 3 lições que eu quero passar no dia de hoje. A primeira lição: você que já está lá na igreja, se vem uma outra pessoa, não importa quem é,
Não julgue essa pessoa por aquilo que ele já fez lá fora. Sorria para essa pessoa. Acredite na conversão dessa pessoa. Assim como também as pessoas acreditaram na sua conversão, acredite na conversão dessa pessoa. Primeira lição. A segunda lição, seja o Barnabé. O Barnabé é aquele que ajuda o recém-convertido. O Barnabé é aquele que ajuda aquele que estava, aquela ovelha que estava perdida, a resgatar essa ovelha, a fortificar essa ovelha, a dizer, olha, é assim como a vida aqui funciona. Seja esse Barnabé. E a terceira lição, você que converteu, reveja as coisas que você fazia antes da sua conversão e das coisas que você está a fazer aqui, agora, depois da sua conversão. Após de dizer que sim, você será Jesus Cristo, mostre uma diferença do seu antes, do seu eu antes e do seu eu depois. Essas são as 3 lições que eu queria passar no dia de hoje. E se você gostou das lições, não esqueça de compartilhar esse vídeo com mais irmãos, com mais pessoas. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com a tua família. E nos encontramos no próximo conteúdo, se Deus permitir. Até o próximo vídeo.